E aí, pessoal, bem-vindos ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura. Hoje a gente está começando com o nosso segundo episódio do podcast do Vitor História, que são podcasts mais voltados mesmo a assuntos históricos, né? Falando da parte social, da parte política e tudo mais. Estou aqui com os convidados de sempre, né? O Quinha e o João. E aí, pessoal, beleza? Preparados para o episódio de hoje? Sim. Claro, nós sempre somos os convidados porque, coincidentemente, o Vitor conhece os dois caras que mais sabem de história no Brasil. Isso aí. Eu vou explicar um pouco de como surgiu a ideia desse episódio, né? O que acontece? O Quinha, recentemente, ele fez a defesa do TCC dele da faculdade sobre a Coreia do Norte, né? A questão das estátuas da Coreia do Norte, a relação, né, com todo o pensamento que eles têm. O Quinha vai falar um pouco melhor sobre o tema, né? Mas, na apresentação do TCC dele, geralmente é curtinho, né? TCC de faculdade, acho que ele teve 15 ou 20 minutos, né? Foi algo em torno disso. Uhum. E, cara, é muito assunto para falar tão rápido, né? Então a gente resolveu trazer para cá, né? Para o nosso episódio especial de história, que a gente está fazendo de vez em quando. E acho que vocês vão gostar bastante, vai ter muita coisa assim que vocês não sabiam sobre a Coreia do Norte, talvez algumas coisas vocês já sabiam. E é sempre bom ter contato assim com culturas diferentes da nossa, né? Não que a gente vá aprovar ou desaprovar, mas entender mesmo que existem várias sociedades diferentes e é bom a gente ter essa compreensão. E eu queria saber do Quinha, cara, você prefere falar tudo direto ou a gente pode ir te interrompendo, perguntando? Prefiro que vocês vão interrompendo e perguntando. Beleza, então. Então, cara, eu vou passar a palavra pro Quinha para ele falar à vontade. Aí eu e o João, a gente vai ficar como a banca, digamos assim, né? Fazendo as perguntas. E se vocês tiverem alguma dúvida no comentário, coloca aí no YouTube que eu vou falar com o Quinha para ele poder ajudar na resposta. E um detalhe importante, né? Se você puder, dê preferência para ouvir esse episódio no YouTube, porque vão ter algumas imagens que vão ajudar a contextualizar tudo que o Quinha está falando, etc. Obviamente, se você só puder escutar no Spotify, beleza, você vai conseguir entender também, mas realmente com auxílio, né, dos mapas, das imagens e das estátuas e tudo mais, realmente vai ser uma experiência mais rica. Então vai lá, Quinha, pode começar quando você quiser. Antes de começar, o trabalho em si só... Eu perdi o tempo da piada, quando o Vitor falou com auxílio, eu ia falar com auxílio Brasil. E outra coisa, é live ou tá sendo gravado? Não, tá sendo gravado, depois eu vou baixar do coisa, não é live não. Tá, pode ir. Então, primeiro falar que o meu irmão tá aqui, mas ele vai fazer uma intervenção, eu espero, né? Uma pequena intervenção. Não sei se ele tá preparado. Está? Depende, né? Vamos ver, né? Então, eu espero essa intervenção dele que vai contribuir muito no trabalho. Depois que no TCC que o Vitor falou, né, na defesa, eu tinha pouco tempo aqui, ele já me deu aí o passe livre para eu falar o quanto eu quiser. Isso é muito bom também. As perguntas que eles vão fazer, eu tenho certeza que vão ser boas e vão ajudar ainda mais a explicar. Sobre as imagens, eu vou explicar o máximo, vou tentar detalhar o máximo possível para quem só ouve, mas seria bom ver as imagens, porque meu trabalho é sobre imagens. Então, seria muito interessante, até se, para quem ouviu, pelo menos buscasse, né, as imagens depois. E a outra coisa que eu tinha para falar era que no TCC, né, na defesa, tem que falar sobre as hipóteses, objetivos, essa chatice, né, cara, metodologia e tudo mais, que aqui eu acho que não é interessante, então eu pulo direto para a história da Coreia, o que é interessante, né, pelo menos para mim. Acho que todos estão de acordo, né? Isso aí, com certeza. Cara, assim, no trabalho acadêmico é muito preso, né? A metodologia tem a sua função, mas aqui, cara, como é um podcast, você vai abordando da forma que preferir. Uhum. Então, beleza. Eu vou fechar aqui essa guia do YouTube, né? Que a gente aproveitou para começar com o hino. Foi uma grande produção, né, Vitor? Grande produção musical, pô. Isso aí, você investiu muito, né? Investi muito do meu próprio bolso para poder fazer esse episódio. Exatamente. Então, para começar, eu vou já entrar aqui com um mapa, né, na imagem.
Para quem não consegue ver, eu estou mostrando o mapa aí do extremo oriente da Ásia, né, onde a gente pode ver o Japão, a Coreia do Sul, Coreia do Norte, China, Mongólia, Rússia. E como podemos ver, a Coreia do Norte é um país, é um pequeno país ali na Península Coreana. Ele está encravado entre grandes nações, né, grandes nações históricas, como o Japão, do Grande Império Japonês, a grande era dos samurais, né, mãe? A famosa era dos samurais, sempre um país muito forte, um país com um grande poderio militar. A China também, de inúmeras dinastias gigantes, né? Dinastia Qing, Ming, Qing, né? Todas essas já existiram. Eu espero um dia estudar a China e poder falar com propriedade sobre essas dinastias. Mas todo mundo sabe que a China, já há milênios, é um país... Você esqueceu de citar a gloriosa dinastia Yuan, né? Exatamente. Dinastia de Yuan, na mesma cidade onde começou uma tal de uma doença aí, né? Uma marvada. Uma marvada aí. A Mongólia, que hoje em dia é um país bem esquecido, um país bem periférico, muita gente não fala, mas a Mongólia, que a gente já fez até um episódio aqui no canal do Vitor, né, Vitor? Não sei se você se lembra. Império Mongol, isso aí. Pô, Vitor, você tem que resgatar aqueles vídeos e colocar aqui no podcast Vitor História, episódio 3 e 4. É verdade, Os da Mongólia. Isso aí. Então, o grande Império Mongol, que era na Idade Média, nos anos 1100, 1200, foi o maior império do mundo, que surpreende muita gente. Ele chegou, cara, da Coreia até a Hungria. Você tem noção do que é isso? É absurdo, né? Do Oriente até a Europa. Então, a gente vê ali que é um império gigantesco, um país com grande história, e que chegou a ocupar a Coreia durante parte da história da Península Coreana. E a Rússia mais acima, que a gente também sabe que foi um dos maiores impérios, né, na época do Império Russo, e hoje em dia não é diferente, a Rússia é um dos principais países do mundo. Então a gente já começa a ver ali que a Coreia é um paizinho, né? Ele é pequeno, que a população não se compara com esses países, tirando a Mongólia, que hoje em dia, como eu falei, está bem de lado, mas a gente vê que a Coreia está ali encravada entre grandes potências, e isso ajudou muito no desenvolvimento da Coreia do Norte atual. A gente vai ver isso mais para frente. Tudo certo? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Por enquanto, tudo certo. Ok. Então, dito isso, né? Apresentei o mapa atual. A gente vai voltar na história muito tempo, né? Para o reino de Kogúrio. Às vezes a gente vê em Gogúrio, Kogúrio, vários nomes. É difícil de saber qual certo, né? Tem aquela versão mais inglesa, a versão mais portuguesa, e eu não sei exatamente qual é qual. Mas esse Império de Kogúrio foi um dos primeiros da Coreia, o segundo, se eu não me engano, assim, um império formado mesmo, com uma sociedade bem estabelecida. E esse é o império que a Coreia do Norte atual inicia ali, vamos dizer, suas referências, sabe? E por que isso? Porque, como a gente pode ver, o Império de Kogúrio, esse azul mais ao norte da península, ele se localiza ao norte, claro, e tinha como capital Pyongyang, assim como a Coreia do Norte atual também, que a sede do governo é Pyongyang. Mas ainda nesse governo a gente pode ver que tinha outros três impérios, o Baekje, desculpa pelo meu coreano, né? O Silla, e esse em rosa aqui, que eu não me lembro o nome, tá aqui Kaya, mas eu não me lembro desse nome exatamente, não. Kaya, tá? Para mim é estranho. Mas eu sei que tinha esse Silla, o Baekje e o Kogúrio, e a Coreia do Norte busca ali a sua referência ao Império Kogúrio. Inclusive, o fundador desse império aqui, o Imperador Jumon, ele teria nascido na montanha Paektu, que a gente vai ver mais para frente, que a Coreia do Norte, o governo atual, diz que um dos líderes da Coreia do Norte também magicamente nasceu nesse mesmo lugar, na montanha. Mas a gente vai ver isso mais para frente. E o segundo império que a Coreia do Norte busca muita referência é o Império de Joseon, que foi o império mais importante da história da Península Coreana, tanto Coreia do Norte como do Sul, porque foi o primeiro império que conseguiu unificar todo o povo coreano em um só território. Então, aqueles impérios lá de Baekje, Silla e Kogúrio, eles se tornaram um só, que fosse de Joseon. E foi durante o Império de Joseon que a Coreia conheceu seu ápice territorial, tecnológico, desenvolvimento de sociedade, militar e tudo mais. Inclusive, foi a dinastia Joseon, né, que durou, acho que Vou até ver a data aqui para falar certinho. Eu tenho aqui tenho escrito. Calma aí. Aqui.
Foi de 1392 até 1910, foi o império, acho que com maior duração da história da Coreia. Foi durante esse império que a filosofia de Confúcio, né, o confucionismo, se tornou uma doutrina ideológica do governo. Então, era tipo... Na China já seguiam isso, né, na dinastia... Algumas dessas dinastias que eu falei antes, zoando, Ming, Qing, Ling, algumas dessas já seguiam essa doutrina, né, como ideologia do governo. E como a Coreia sempre foi influenciada, sempre é muito forte, mas a Coreia costumeiramente foi influenciada pela China, né, em escrita e religião, e também pela filosofia de Confúcio. Foi durante a dinastia Joseon que isso aconteceu e o confucionismo se tornou ideologia oficial. Beleza, vou passar a imagem aqui. Vou dar agora um outro contexto antes de passar a imagem, porque eu não consegui uma imagem boa sobre isso. Durante esses anos, né, da dinastia Joseon, como eu falei, a Coreia conheceu seu ápice territorial, tecnológico, militar, mas já no final do século XIX, lá em 1880 e 90, a Coreia, a dinastia Joseon, né, eu vou falar Coreia, Joseon, acho que dá para entender, eles se tornaram um reino muito recluso por conta do passado de invasões, tanto do Japão, que já tinha tentado invadir a Coreia, dos mongóis, que já haviam invadido a Coreia, e a Coreia ali, a dinastia Joseon, mantinha uma relação com a China, mas tipo a China, como essas dinastias da China, como eram maiores e mais poderosas, eles meio que protegiam a Coreia e a Coreia pagava os tributos, sabe? Mas por esse passado sempre de invasões, eles se fecharam para o exterior e ficaram assim durante muitos séculos. E a mesma coisa aconteceu com o Japão, certo? Sim, sim. E o Japão, só uma observação. Ponto de atenção aqui, uma observação, que essa primeira invasão que você comentou aí do Japão na Coreia foi um fracasso, né? E foi a primeira vez que o Japão tentou expandir ali o império para o continente da Ásia, né? E acabou sendo um fracasso com o Hideyoshi já velho e tal, mas isso é para outra história. Isso acho que foi em 1400 e pouco, né? 1500. Coisa assim. Agora eu não lembro se foi 1498 ou 1598. Foi tipo assim, 98, entendeu? Sim. Ou então, 89, alguma coisa assim. Então, foi por aí. Então, devido a esse passado aí de tentativas e invasões efetivas na Península Coreana, eles se fecharam para o resto do mundo. Assim como o Japão, no caso, teve uma abertura forçada, né? Meu irmão pode falar melhor, pelos europeus, certo? Pelos ocidentais, né? Pelos americanos com o Coronel Perry, Almirante Perry, sei lá, que bombardeou lá o porto. Forçando o Japão a se abrir e comercializar com os países do Ocidente. Isso, né? Aí. E da mesma forma que os países do Ocidente fizeram com o Japão fez com a Coreia. Então, a Coreia, enquanto um país fechado, o Japão obrigou a Coreia a se abrir e negociar. E um momento muito importante dessa abertura forçada da Coreia foram os tratados de Kwangwa, que o Japão forçava a Coreia a negociar com o Japão, tipo, enviar uma quantidade enorme de arroz e outros suprimentos, né? Arroz, se não me engano, é o principal, para o Japão. E essa abertura forçada da Coreia foi aos poucos... o Japão foi aos poucos, como posso dizer... montando na Coreia, sabe? Até que em 1910 o Japão ocupou efetivamente a Península Coreana sob pretexto de desenvolvimento, de levar as indústrias, enfim, tudo isso para a Península Coreana. E a Coreia, por sua vez, foi rebaixada, né, a um protetorado do Japão. Deixou de ser um país independente, se tornou um protetorado. Isso aí a gente vê muito nos países da África, né? Acho que foi o Congresso de Viena que eles dividiram os países da África. Não lembro. Está indo... É Congresso de Viena ou Conferência de Berlim? É um dos dois, eu confundo os dois. Eu acho que é de Berlim. O de Viena eu acho que é o de Napoleão. Então, foi um dos dois aí que eles também fizeram a partilha lá da África entre os países europeus e foram a colonizar sob o pretexto de desenvolvimento. Então, o Japão fez a mesma coisa que os ocidentais fizeram com o Japão, só que com a Coreia. E esse período que se iniciou em 1910 de ocupação japonesa foi muito repressor para o povo coreano. Porque, por exemplo, os coreanos tiveram seus nomes mudados
pelos japoneses, tipo, na Coreia a gente vê o nome tipo Lee Won-jae, Kim Pin-ju, são 3 nomes, né? Enquanto o Japão tem aqueles nomes lá de anime que a gente já está acostumado, e os coreanos foram obrigados a mudar o nome deles para versões niponizadas, sabe? E além disso, eles eram tratados como seres inferiores pelos japoneses. Eu já ouvi falar, cara, acho que eu já até vi em vídeo, pelo menos na Coreia do Sul, parece que eles têm tipo um nome ocidental, digamos assim. Vocês sabem alguma coisa disso? Tipo, se é um apelido, se eles recebem mesmo esse nome nascendo? Pelo que eu vejo, tipo assim, na China e na Coreia do Sul, quando eles vão fazer algum conteúdo para o estrangeiro, eles colocam um apelido meio americano, tipo John, Terry. Porque senão ninguém consegue pronunciar. Aham. Beleza. E o Japão não faz isso, né? A Coreia do Norte, né? Claro. Beleza. Então, voltando, os japoneses eles inferiorizaram os coreanos, né? Mas também eles levaram desenvolvimento para a Coreia. A Coreia que era praticamente um país feudal, não tinha indústria nenhuma, não tinha ferrovias e nem nada disso. O Japão levou essas instalações para a Coreia. Então, enquanto o Japão realmente levava desenvolvimento, também trazia essa questão, vamos dizer, mais opressora, né? De uma forma cultural para os coreanos. E nem todos os coreanos aceitaram isso de bom grado. E foi nesse período que iniciou ali a resistência coreana. E um dos líderes da resistência coreana foi o Kim Il-sung, que viria a se tornar o primeiro líder da Coreia do Norte. Ele era um dos líderes da resistência coreana, junto com os chineses também, que sofriam com a ocupação japonesa na Manchúria. Então, os coreanos e os chineses meio que se aliaram para lutar contra a ocupação japonesa, nesse período a partir de 1910. Tudo certo? Sim. Beleza. Então, passaram-se as décadas, né, de 10, 20, 30, quando começou a Segunda Guerra Mundial, e em 42, se eu não me engano, teve a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, quando o Japão fez o bombardeio lá da base naval de Pearl Harbor. Então, com a entrada dos Estados Unidos na guerra, principalmente na frente do Pacífico, na guerra dos Estados Unidos e Japão, a partir daí que viria a libertação da Coreia, porque os Estados Unidos eles foram conseguindo batalhas e diminuindo todos os territórios conquistados pelo Japão ali no Pacífico, até que os americanos chegaram na Península Coreana. Enquanto os americanos chegaram aqui por baixo, na Coreia do Sul, os soviéticos, que estavam lutando também na Segunda Guerra contra a Alemanha e também contra o Japão, mais para o final, eles chegaram na porção norte do território. Então você já consegue imaginar o que começou a acontecer ali, né? Nesse momento. Assim como a Alemanha, depois da guerra, foi dividida, a Coreia também foi dividida entre americanos e soviéticos. Pelo que eu li, foi um plano proposto aí por um general americano, talvez tenha sido o MacArthur, eu não tenho certeza, mas eu sei que ele estava presente ali. E ele propôs, não sei se foi o MacArthur, repito, mas esse general propôs a divisão da Coreia no paralelo 38º, entre soviéticos, né, que ficariam com influência na porção norte, e os americanos ficariam com influência na porção sul da península. Ficaria mais ou menos assim, que eu separei uma imagem. Que é mais ou menos como é o território hoje. Essa divisão, óbvio que foi muito complicada, né? Porque famílias foram separadas, amigos, irmãos, enfim, pessoas, sei lá, alguém que trabalhava no sul ia para o norte, coisa assim, né? Todo mundo ficou dividido, eles não queriam saber. Então, logicamente que ninguém ia aceitar isso de boa, né? Os coreanos. E, além desse fator, deixa eu me reposicionar aqui que eu pulei sobre o Kim Il-sung. Eu queria perguntar uma coisa, aproveitando. Quando eles decidiram fazer essa divisão, foi tipo, a partir de agora ninguém entra, ninguém sai, ou é tipo, vamos dar, sei lá, 2 semanas para vocês escolherem aí? Como é que foi isso? Cara, eu nunca li falando se foi assim, ninguém entra e ninguém sai. Mas eu já vi vários relatos, várias entrevistas e, tipo, acho que foi assim, entendeu? Eu nunca li alguma coisa falando que foi assim. Sim. Mas pelos relatos do pessoal foi assim. Entendi. Tanto que... Cara,
Fala aí, fala aí. Não, que eu via, cara, muito tempo atrás, assim, uma reportagem que uma vez por ano as pessoas que tinham parentes, né, na outra região podiam ir visitar e tal, mas parece que teve um problema diplomático e pararam até com isso, né? Então, pô, realmente, imagina, cara, você foi trabalhar, quando voltou, isso aqui é outro país agora, tu fica aí, tua família toda tá do outro lado, tipo, absurdo, né? Isso aí. E talvez E o o pior principal problema dessa questão aí de não poder cruzar, porque um ficou, tipo, como se fosse a União Soviética e o outro Estados Unidos ali nos primeiros dias, entendeu? Sim, isso aí. Beleza. E, tipo assim, eu vi uma entrevista de um mestre de Taekwondo aí outro dia. Taekwondo é uma arte marcial coreana. E ele já era bem, bem velho, né? Ele devia ter uns 70, 80 anos. E ele falou que ele tinha um familiar que ficou na Coreia do Norte. E falou que as pessoas, tipo assim, mais velhas do que ele, tipo, a geração dos pais dele, era, tipo assim, era absurda a quantidade de gente que tinha família lá em cima, entendeu? E nunca mais viu. Isso aí. É Sabe? muito tenso, né, cara? Muito tenso. Até, enfim, isso aí a gente deixa para o final, né, para conversar sobre unificação e tal, que são algumas dúvidas que eu tenho, mas deixa para o final. Beleza. Me reposicionando aqui, né, que eu falei que esqueci de falar um pouco do Kim Il-sung, eu falei que ele foi um dos líderes lá da resistência, né? Então, ele teve grandes feitos, né, grandes batalhas que ele liderou, e ele era um militante, né, do marxismo-leninismo. Então, ele já chegou a ficar isolado não, exilado na Sibéria. Então, ele estudou a língua russa, estudou sobre o leninismo. Então, ele já foi crescendo ali como um revolucionário, sabe? Importante na Coreia. E, além disso, ele era um líder da resistência. Então, com esses fatores aí, com a ocupação soviética, né, e ele sendo um líder da resistência, ele foi naturalmente crescendo, as suas histórias foram sendo disseminadas pela Coreia, e ele naturalmente se tornou ali o primeiro-ministro da Coreia do Norte. Os soviéticos indicaram ele, e os coreanos aceitaram ele como líder, os norte-coreanos. E, enquanto isso, no Sul, quem ficou como presidente é um cara chamado Syngman Rhee, era um cara que ficou exilado lá nos Estados Unidos também, tipo, o cara capitalista, né, também, que foi colocado lá pelos Estados Unidos. Então, foi isso que aconteceu com as lideranças nesses dois países. Em seguida da divisão da Coreia da Península Coreana, nós tivemos a Guerra da Coreia, que se iniciou logo em 1950, 5 anos depois da Segunda Guerra Mundial, e essa foi a maior guerra depois da Segunda Guerra Mundial. E muita gente não fala sobre ela, né? Inclusive, ela é tratada em algumas literaturas, né, como a Guerra Esquecida, porque foi, tipo assim, muito importante. Muita gente morreu, teve participação dos grandes países da ONU, né, a primeira participação da ONU numa guerra internacional. E muita gente nem sabe que isso existiu, ninguém fala. Então, inclusive, não foi os Estados Unidos contra a Rússia, né? Foram as forças da ONU contra os norte-coreanos, né? Oficialmente. Exatamente. Que a Guerra Fria teve um montão de guerra, mas não diretamente entre Estados Unidos e Rússia, né? E União Soviética, no caso. Então, não se sabe ao certo qual foi o motivo dessa guerra, porque a historiografia norte-coreana fala que tinha provocação ali na fronteira dos dois países, provocações do sul para o norte, e o norte diz que eles queriam libertar o sul dos americanos, sabe? Até na palestra que a gente foi, tipo, isso é amplamente falado na Coreia do Norte, pela historiografia norte-coreana, que os sul-coreanos são as marionetes dos Estados Unidos. Eles veem a Coreia do Sul como se fosse só um estado ali fantoche dos Estados Unidos ali, só para os Estados Unidos ter uma presença no Extremo Oriente, entendeu? Então, a Coreia do Norte fala isso, que eles queriam libertar o Sul, e o Sul diz só que se defendeu do ataque do Norte. Mas o fato é que a invasão realmente começou com o Norte, o ataque. E foi um ataque avassalador, eles chegaram até a dominar, eu acho que 70% da Coreia do Sul, assim, de cara. Só que foi aí que a ONU, as forças da ONU entraram do lado dos Estados Unidos, do lado da Coreia do Sul. Então, eles conseguiram empurrar de volta os norte-coreanos, né, lá para cima, na península. Vou até abrir um mapinha aqui de novo.
lá para cima, chegaram a tomar a capital Pyongyang, da Coreia do Norte, mas aí quem entrou em cena foram os chineses. E os chineses, com o exército infindável deles, né, ajudaram muito em material humano. Enquanto os soviéticos, eles ajudaram com armas. Eles davam armas, mas eles não entraram efetivamente na guerra. Então ficou nessa, o norte conseguiu empurrar de novo o sul para a fronteira e a guerra ficou nessa até 1953, quando teve o fim. O sul empurrava um pouquinho para cima, o norte empurrava um pouquinho para baixo, mas nunca passou muito longe do paralelo 38º, que é onde a península já se dividia. E visto isso, né, tipo, muita gente morrendo, essa guerra aí, se eu não me engano, foi a que teve mais bombas jogadas na história até hoje. Tipo, acho que teve mais bombas jogadas do que por habitante tinha na época na Coreia. A península ficou completamente devastada, os dois países destruídos, tipo, não tinha escola, não tinha hospital de pé, não tinha nada, nenhum prédio ficou de pé. Inclusive a tática usada pelo general MacArthur, aí, americano, né, foi a tática de terra arrasada, que era onde o território que você conquista, você destrói tudo para o inimigo não conseguir reaproveitar aquilo ali. Então ficou realmente tudo destruído. E os dois países vendo que tinha um impasse ali, né, ninguém conseguia avançar significativamente, eles assinaram um armistício, que até hoje, tipo, no papel, os dois países estão em guerra e só assinaram um cessar-fogo, que a Coreia do Sul, inclusive, não assinou. Quem assinou foi a Coreia do Norte, eu acho, a China e os Estados Unidos. E a ONU, não sei se assinou, se foram eles que, tipo, aceitaram, sabe? Mas a Coreia do Sul até hoje não assinou esse cessar-fogo, se eu não me engano. Então, uma história muito louca, né? Sim. Os dois países ainda em guerra. E esse aqui é um pôster original da época da guerra, um pôster original da Coreia do Norte. A gente pode ver ali que o soldado norte-coreano tá com uma baioneta ali apontando para um soldado branco narigudo. E assim como os orientais se referem aos ocidentais, brancos e narigudos. É isso. Você sabe se... É uma pergunta meio polêmica, mas assim, é realmente rapidinho, uma pergunta, né? Segura rapidinho só para eu fechar a porta ali. Tá, beleza. Beleza. Só enquanto quem ia falar, eu vou comentar que aquela invasão do Japão à Coreia, eu estava certo, ela realmente acabou em 1598, a primeira, né? Que foi uma falha. Aí, desde então, o Japão só voltou a colocar suas garras para fora realmente aí no século XX, né? Boa. Deixa a minha pergunta em off, porque não é meio polêmica. Deixa a pergunta em off. Não, pode fazer. Não, melhor não, de verdade. Tem certeza? Sim. Ah, tá. Se for polêmico, pra mim não tem problema, não. Não, polêmico, como eu vou botar no canal, é foda. Tá. Beleza. E essa guerra também, além da destruição toda, falam que foi muito... A Coreia do Norte, pelo menos. Um barulho de Tiranossauro Rex, sei lá. É o quê? Agora... Do meu? Não sei. Fala aí, agora parou. Agora parou. Acho que era no Vitor mesmo, que eu também ouvi. Acho que era o carro que passou. Ah, tá. Mas fala também achei que fosse um carro. Então, voltando, a Coreia do Norte até hoje também, tipo, se apega muito, não sei se essa é a palavra certa, mas foi a melhor que eu consegui, a essa guerra da Coreia para justificar o desenvolvimento bélico dos norte-coreanos, porque eles mostram algumas fotos, né, tipo, de soldados lá soldados americanos matando criança, matando bebê, jogando bebê no poço, estupro de mulheres, assim, tipo, de civis, né? Então, a Coreia do Norte até hoje se apega, como eu falei, não sei se é essa palavra ideal, mas se apega a esses acontecimentos para justificar o ódio, né? E o desenvolvimento bélico contra os norte-americanos, até os dias de hoje. E esse aqui, inclusive, é um pôster atual que eu peguei. Da Coreia do Norte, a gente pode ver, né, que é diretamente contra os Estados Unidos. Puxa, atual, tipo 2010, 2020, assim mesmo? Isso. Coisa desse tipo, dessa última década aí, no máximo. Entendeu? Entendi. Beleza. Então, falamos da Guerra da Coreia, certo? Vamos agora para
para o desenvolvimento da Coreia do Norte, né? Eu não separei imagens aqui, realmente vou ficar devendo, mas eu vou tentar explicar sem imagens. Com o fim da guerra, como eu falei, nós tínhamos ali já o Kim Il-sung como grande líder da Coreia do Norte. A Coreia do Sul também tinha o líder deles, mas não é muito importante para a gente. E a Coreia do Norte se viu com um território completamente destruído, um país novo, né? Um país tinha algumas indústrias ali que foram deixadas pelo Japão na época da colonização, mas um país muito mais agrário do que industrial, e eles se viram ali tendo que reconstruir o país do zero. Então, a Coreia do Norte se voltou para os aliados China e Rússia, né, dos países comunistas, para conseguir reconstruir o país. E a China e a Rússia, eles ajudaram a Coreia do Norte, não com material humano, mas sim com tecnologias, né, para reconstruir hospitais, escolas, as indústrias foram destruídas também. E assim a Coreia do Norte começou a se reconstruir. E nos primeiros anos, ali da década de 60 e 70, a Coreia do Norte, inclusive, teve um desenvolvimento melhor do que a do Sul. E que, na verdade, se eu salvo engano, os países comunistas nesses anos aí de 60, 70 e 80, ali até meados da década de 80, estavam tendo um crescimento maior ou igual do que dos grandes países capitalistas. Então, a Coreia do Norte conseguiu se desenvolver, conseguiu reestruturar todo o país, ter uma economia ali socialista bem desenvolvida, né? Eles reformularam tudo. E foi aí, a partir dessa já consolidação e restabelecimento do país, que o líder Kim Il-sung criou, na verdade, a ideia Juche, que seria a filosofia comunista singular da Coreia do Norte. Que ele pegou ali os ensinamentos, né, as escrituras do Marx, do Lenin, e tudo que já tinha sido aplicado de comunismo, e juntou as singularidades históricas da Coreia do Norte. Como eu falei lá atrás, né, tipo aquela peculiaridade da dinastia Joseon, que era fechada para todo mundo. A gente vê atualmente que a Coreia do Norte é completamente fechada. O confucionismo, que vai legitimar os líderes atuais da Coreia do Norte, porque o confucionismo ele se baseia muito no respeito aos líderes, ao rei, quase uma devoção, né, ao rei e aos mais velhos, a essa paternalidade da sociedade, tendo o líder, ele é visto como um pai, enquanto a sociedade são os irmãos que devem respeito a esse pai, assim como o pai também deve respeito aos seus filhos. Então a gente vê muito do confucionismo na Coreia do Norte atual, apesar de ser aí um estado laico, né, vamos dizer assim. Uhum. Então essa foi a filosofia Juche, né, para falar de forma bem grossa mesmo, e que é considerada pelo Kim Jong-il, que é o filho do Kim Il-sung, como uma evolução do marxismo-leninismo. E isso chegou a ser um grande problema para a Coreia do Norte, ali, dado o momento, porque os soviéticos, né, não viram isso com bons olhos, né, uma evolução do comunismo soviético. Então, vamos seguir aqui. Essa ideologia ela foi fundada ali, acho que em meados da década de 70, ela começou a ser criada na década de 60 e foi efetivada mesmo na década de 70. E, junto dela, a propaganda norte-coreana, né, que eu separei aqui alguns posters, e é no que o meu trabalho se baseia, na propaganda. Então, essa propaganda aqui é bem mais branda, a gente vê aqui ela está estimulando o cultivo, né, de trigo e de... Esse verde aqui eu não sei o que é, mas é uma propaganda ali que a gente vê as pessoas felizes e tipo... Eu não sei exatamente o que está escrito aqui, mas quando eu peguei a imagem, eu li a tradução, né? É tipo assim, vamos estimular o cultivo para o bem da nação, para o bem do povo, coisas desse tipo, sabe? Uma parada bem alegre, bem para cima, e chega até a ser meio bobo para a gente, né? Um comentário. Eu já vi umas imagens de propaganda soviética mesmo, que também era assim, era tipo famílias, coisas assim, né? É tipo, o Estado, família e tal, tipo, a mulher com bebê. E, cara, essa esquerda atual, né, mais lacração, é contra a família, contra coisas tradicionais, mas até poucas décadas atrás, os grandes regimes comunistas também pregavam esse tipo de valor, né? Familiar, fraternal, etc., só que com uma outra ótica, né? Sem essa ótica de Deus e tal, mas de, camaradas, fraternidade, né? Uhum. Então, e na Coreia do Norte, tipo assim, muito...
tipo assim, tem muito pôster desse aqui, aquele mais violento ali de guerra, desse aqui. Tipo, vamos expulsar os imperialistas americanos da Península Coreana, vamos destruir eles. Mas a maioria, pelo que eu vejo, é desse tipo aqui, tipo, estimulando o trabalho. Tem um até que eu vi que era tipo assim, era um moleque, um coreaninho, rodando peão e falando, tipo assim, peão faz bem para a saúde infantil, vamos brincar de peão. Sabe? É muito propaganda do Ministério da Saúde, né? Tem muito... Tipo as propagandas de campanhas de vacinação obrigatória que estão acontecendo lá no Azerbaijão. Lá no Azerbaijão. Isso aí. Lá em Belize. Em Belize tá fogo lá, mano. Tá fogo. Isso aí, então, beleza. Mas a maioria, tipo, estimulando o trabalho, tipo, vamos trabalhar pelo bem da nação, ajude o seu camarada, coisa assim, entendeu? Sempre estimulando alguma coisa assim pro bem, em prol da nação. E sempre são as pessoas sorrindo. Inclusive, eu vi um documentário, e uma parte desse documentário o cara mostrava como que ele fazia as artes, né? Para esses pôster e tudo mais. Ele pegava um esboço, né? Tipo, uma pessoa trabalhando, tipo esse cara aqui da direita, que a gente pode ver, tá dirigindo um tratorzinho. Aí ele pegava um cara dirigindo o trator, né? Colhendo trigo, mas aí ele também pegava um cara bonitão. Aí ele colocava o rosto desse cara bonitão no cara trabalhando. Então, tipo, uma fusão de tudo ali para ficar sempre o mais bonito possível, sabe? Então, são coisas desse tipo. E além de pôster também, que eu acho muito legais, cara. Sinceramente, eu gosto muito desses pôster aí desse estilo comunista. Eu acho maneiríssimo. A gente também tem vários outros tipos de manifestação de propaganda, como esse aqui, que é um desfile que tem muitos na Coreia do Norte. Tem, tipo, o desfile do nascimento do Kim Il-sung, tem o desfile da independência, tem o desfile que comemora o fim da Guerra da Coreia. E eles sempre mostram as armas, sempre fazem os mosaicos, né? E esses eu acho que as pessoas também já estão mais acostumadas de ver na televisão, tipo, às vezes passa no Jornal Nacional, olha o desfile na Coreia do Norte, não sei o quê. Acho que o pessoal já conhece, né? É aquela coisa bem militar, né? Isso, muito militar. Para mostrar, tipo, realmente ali o poder da Coreia do Norte, né? E também um outro é esse aqui, que é o... Esse aqui é no desfile lá dos Mass Games, que seria tipo o jogo do povo, jogos do povo, jogos da massa, né? Que acontecem todos os anos na Coreia. E é nesse estádio aí, o estádio 1º de maio, que é no dia do trabalho. Então você vê aí, tipo, mais propaganda, né? Até, tipo, pequenas coisas, né? Que tem o dia do trabalho, que é uma comemoração internacional. A gente vê aí comunismo, trabalho, você vê que a Coreia incentiva muito o trabalho. Então, o estádio 1º de maio. Então, nesses Mass Games aqui são tipo umas mini Olimpíadas da Coreia do Norte. E, cara, isso aqui que a gente tá vendo no fundo é um mosaico e as pessoas estão fazendo aquele desenho ali, sabe? Então, é muita disciplina, tipo assim, é maneiríssimo, cara. Você vê ali, eles mudam o tempo todo os desenhos. Tipo, não é só isso, eles ficam mudando e tocam as músicas e no campo também eles vão mudando as formas ali que são feitas. Então, também é um outro grande... uma outra grande forma de propaganda. E eu acho maneiríssimo. Tipo assim, o que é legal a gente tem que falar, né, cara? Que é sim, e aquela coisa, né? Sei lá, às vezes alguém mais despreparado, assim, que não conhece tanto o canal, vai falar, ele está defendendo. Não, cara, a gente acha legal esse aspecto artístico. Eu também acho super maneiro. Não quer dizer que a gente concorde com o regime, a gente tem que, né, também saber diferenciar. E, cara, aquilo que você falou, que o cara pega o rosto de um ator bonito e bota na imagem. Cara, os pintores, os escultores, na verdade, né, da Grécia, eles meio que já faziam isso, né? Tipo, pegavam o rosto de um, o abdômen de outro, o peito de outro, o braço de outro, para buscar realmente aquele ideal de beleza, né? Então, é até curioso, né, você pensar, né, que uma nação comunista consegue falar tão claramente desse ideal de beleza, né, de algo belo, enquanto no Ocidente é tudo desmoronando, né? A arte atual é aquela coisa super estranha, né? Fica tudo cada vez mais bizarro. E a gente já falou até num outro episódio aqui de Coreia, que é como se lá fosse um eterno anos 60, né? É isso aí. A Coreia é tipo como eles imaginavam o futuro nos anos 40, 50.
Aqueles meio que pararam nos anos 80, entendeu? Cara, esse aí que você falou, Vitor, é pra você ver como esse conceito de esquerda e direita que a gente tem hoje já é totalmente batido, né? Eu canso de ver países tipo Rússia, até a própria China e até a Coreia do Norte com comportamentos muito mais à direita do que aqui no Brasil ou Estados Unidos, por exemplo. Exatamente. É tudo muito... Esse negócio de espectro político é muito mais complexo do que... tu é esquerdista, tu é direitista. Tipo, isso aí. Realmente é muitas facetas, né? Eu vou abrir uma imagem aqui, rapidinho. A gente vê muito nos países comunistas, tipo assim, uma destruição do passado. Tipo na Rússia, por exemplo. Eles tentaram, tipo, se afastar o máximo possível do Império Russo. Não é? Logo na Revolução Russa, ali em 17, eles já, tipo, trataram de acabar com aquilo tudo. E a gente vê na arquitetura que ela é... Na China também, com a Revolução Cultural. A China com a Revolução Cultural, isso aí. E a arquitetura é feia, não é? Desses países aí. Da China eu não sei, na verdade. Mas da Rússia a gente vê, tipo, aqueles prédios feios, cara, sem cor, sem... Sabe? Não é nada. Não parece que não é nada. Em contrapartida, a Coreia do Norte, até por conta da ideologia confucionista, cara, é muito conservadora. Eu vou colocar uma imagem aqui. Esse aqui é um dos prédios lá na capital Pyongyang. Olha só, cara, como é que é, tipo, conservador, sabe? Eles resgatam, tipo, a história da Coreia mesmo. Sabe? Eles construíram isso aí. Tem a coisa comunista aqui, o retrato do Kim Il-sung no meio, mas a gente vê aquele telhadinho pontudo, sabe? Da Ásia, né? Acredito que na Coreia tem essas peculiaridades, do Japão também, da China também, mas eu não entendo disso. Mas a gente vê, cara, em muitos lugares que a Coreia tenta manter esses aspectos do passado. E eu acho isso muito interessante, cara. Que aí você vê que realmente é um comunismo bem peculiar, sabe, da Coreia. É muito louco, é um comunismo meio conservador, cara. Tipo, duas coisas conflitantes. Até eu lembro que uma vez eu li, né, uma coleção de história da filosofia, e quando falava, né, dos pensadores comunistas, tinha o Mao, e tinha um trecho mesmo dele falando, né, que eles iam trocar o confucionismo que guiou a civilização chinesa até aquele momento pelo maoísmo, que era tipo o pensamento do futuro, né? Não com essas palavras, mas realmente teve isso, né? E é até interessante assim saber se tem algum intelectual comunista assim coreano que tipo a gente tem acesso ou não. Vocês sabem de alguma coisa assim? Não. Acho que lá é tão fechado, né, que os intelectuais ficam só lá mesmo, né? Isso aí, eles desenvolvem um trabalho só para lá. Só que o problema é que, tipo assim, que na Coreia, os trabalhos que eles desenvolvem são pela ideologia do governo. Então não pode não ser muito confiável, sabe? Sim. Até se você tiver acesso. Mas, cara, é muito interessante isso. Tipo, a Coreia, eles não falam abertamente que eles são tipo, influenciados, vamos dizer assim, pelo confucionismo, mas, cara, você vê claramente em vários aspectos, sabe? Mas, continuando aqui, onde é que eu parei? Nem lembro. Tava falando sobre propaganda, né? Você falou dos eventos, né, que tinha falado também das artes. Isso aí. Então, agora eu vou agora mais para onde está o meu trabalho, né, que são os grandes monumentos. Acho que eu deveria até ter falado isso no início, que meu trabalho é focado nos grandes monumentos que estão espalhados pela Coreia do Norte. E, para exemplificar, eu separei três grandes monumentos, 2 são menos importantes e o último ele é o principal monumento de toda a Coreia do Norte, mas eu vou chegar lá mais à frente. Então, primeiro, nós temos aqui o grande monumento de Wangjaesan, difícil de falar, mas ele está localizado, acho que lá no extremo norte da península, e ele, como vocês podem ver, é uma construção belíssima, cara. Tipo, eu acho muito bonito também. E lembrando, galera, eu tô falando sobre arte mesmo, não tô falando sobre a ideologia, não tô falando sobre nada disso. Eu tô falando só sobre realmente a estética da parada. É bem feito, né? Sim. Então a gente vê ali várias estátuas de bronze. No centro delas, ali com o braço levantado, tem o Kim Il-sung, ali ainda um pouco mais jovem, né?
E essa construção relembra um discurso que ele deu na década de 70, se eu não me engano, quando ele introduziu a ideologia Juche, né, como eu falei, o comunismo norte-coreano. Ele fez tipo, um discurso sobre a ideologia Juche nessa cidade aqui. Então, esse monumento celebra esse discurso dele. E a gente pode ver aqui, né, tipo, eles aproveitando, colocam camponeses, colocam uma mãe com uma criança no colo, ele é abraçado com uma criança, tem um militar ali atrás com uma arma. Então, eles buscam ali representar todas as principais classes, né, da Coreia do Norte. O camponês, o militar e o operário. E lá atrás, não sei se vocês conseguem ver, acho que eu vou até abrir uma outra imagem. Cara, tem muitas imagens também dessa galera, né, dessas outras classes. Eu vou ver se eu consigo achar uma imagem aqui no Google melhor para... É interessante você ter falado. É interessante você ter falado, né? Operários, camponeses e militares, né? E o próprio governante. Cara, esse é exatamente o sistema de 4 castas da Índia e é exatamente as configurações sociais das civilizações antigas, né? Que, na verdade, não só das antigas, mas que foi até a Idade Moderna, né? Da aristocracia, burguesia, que na verdade não seria burguesia, seria o operário, mas enfim, né? Burguesia, os camponeses e o clero, que seria a parte intelectual. Então, cara, acho que em toda a sociedade acaba tendo essa mesma classificação dessas mesmas castas, digamos assim, né? Só que com outros nomes. Mesmo num país comunista, né? Que se diz realmente para igualar tudo, que a gente sabe que acaba causando, né, uma diferença bem grande, né? Quem é do Partido Comunista tem muito mais benesses e tal, mas mesmo nisso você acaba vendo essa distinção de classes na própria propaganda do governo. Bem legal. Inclusive, antes de voltar aqui, eu vou falar uma curiosidade sobre essa distinção de classes na Coreia do Norte, que, cara, quando eu já tinha lido isso e não acreditei muito bem, até que eu vi em em um livro ou artigo, não lembro, e aí eu vi que realmente era verdade. Que, cara, na verdade eu tinha visto num documentário e depois vi no livro, que a Coreia do Norte se divide em 3 classes, vamos dizer assim. Os amigáveis ao partido, os vacilantes e os hostis. Então, tipo assim, quem é amigável ao partido, quem trabalha, quem não é suspeito de forma nenhuma, mora em Pyongyang, na capital, né, a melhor cidade, e tem os melhores trabalhos, enfim, as melhores tem os maiores benefícios, né? Essa segunda classe de vacilantes são, tipo, pessoas que já tiveram familiares há muito tempo que foram hostis ao partido, mas que já há muito tempo vem se comportando e estão aí na classe vacilante. E os hostis são aqueles que, tipo, que estão contra o partido, tentaram fugir da Coreia ou fizeram alguma contra-propaganda, e esses vivem nos campos de concentrações, tipo o cara daquele documentário lá que a gente viu do Fuga do Campo 14, né? Inclusive eu indico para todo mundo. Então é assim que se divide a sociedade norte-coreana, é bizarro, né? Tipo, isso. Não, é tudo em função do partido, né, cara? É muito doido. Uma vez eu vi, olha só que curioso, uma reportagem do Fantástico de um cara que foi lá para a Coreia do Norte, e aí a mãe e o filho moravam em Pyongyang, né? Acho que o pai tinha morrido, sei lá. E aí a mãe até falou, olha aqui o que o governo deu. Aí deu, tipo, uma banana pro menino, né? Só que, tipo, o menino, cara, ele não sabia nem o que fazer com aquela banana. Porque nunca tinha visto, provavelmente. Aí a mãe pegou e, tipo, descascou pra ele. Toma aqui, filho, pra você comer. Tipo, mesmo as pessoas, né, que caem nas graças acabam tendo um nível, assim, de vida muito... materialmente muito pobre, né? Quando a gente pensa até, tipo, num país como o Brasil. Obviamente, é toda uma outra realidade, né? Outros pensamentos acabam surgindo nesse tipo de local, mas isso eu queria deixar para a última parte aí, o Quinha já pode prosseguir aí da forma que ele preferir. Beleza, então essa aqui é a parte de trás do monumento, como eu falei, várias classes sendo representadas aqui atrás, isso é só uma parte, cara, tipo, toda a praça de monumentos, ela tá circundada por
essas estátuas aí em cinza escuro, sabe? Isso aqui deve estar mostrando, acho que nem um terço, sabe, do monumento inteiro ali de trás. Sim. E essa outra imagem aqui vai ficar um pouquinho pequena, mas é só para ilustrar uma coisa que eu quero falar. Caraca, tá muito pequeno. Tá, pensei que estaria um pouquinho mais, mas dá para ver, tipo, essa estrada aqui, né? Sim. No meio. E, cara, esses monumentos todos que eu vou mostrar, eles sempre estão no alto. Tipo, essa é uma foto do monumento para frente, entendeu? Eles sempre estão localizados num lugar assim, numa colina que dá para ver tudo. E de tudo dá para ver o monumento, entendeu? De qualquer lugar dá para ver o monumento. Sim. Então é sempre assim, eles sempre estão em uma posição de completo destaque. Vou voltar aqui para o próximo monumento, que é o de Samijeon. Calma aí. Pronto. Vamos lá. Esse aqui é o outro monumento de Samijeon. A gente pode ver também, tem uma estátua do Kim Il-sung de bronze. Esse aqui relembra a batalha de Pochombo, que foi uma batalha que o Kim Il-sung estava, ele liderou na época da resistência coreana contra os japoneses. E essa foi uma grande batalha que os coreanos venceram, e uma das principais para a expulsão dos japoneses da península. Então esse monumento aqui comemora essa batalha. A gente pode ver ali o Kim Il-sung no traje militar. Aqui na frente dele tem a Torre Juche, que estava inclusive na outra imagem, eu esqueci de falar. A Torre Juche, que essa tocha, né, com um foguinho aqui em cima, é um dos símbolos também da Coreia do Norte. E lá atrás também, em cinza escuro, né, a gente pode ver outras estátuas que também representam as classes que a gente estava falando anteriormente da Coreia do Norte. E, por fim, né, nós temos o grande monumento da colina Mansudae, acho que é assim que se fala, que é o principal monumento da Coreia do Norte. Ela está... Tipo, esse monumento está no centro da capital da Coreia do Norte. E, tipo assim, se você quiser ir na Coreia do Norte, você vai ter que passar por esse monumento. Você vai ter que ir lá e reverenciar as estátuas. Você vai ter que comprar flor e deixar no pé dos líderes. Então, tipo assim, é tipo um ponto alto, sabe? Para o turista que vai lá. E para os norte-coreanos, eles têm que ir... talvez seja muito forte de falar, mas sempre tem uma grande celebração no aniversário de nascimento e de morte desses dois líderes que estão aqui nas estátuas. Então essa praça aqui fica muito cheia, e eles também vão lá, eles reverenciam as estátuas, deixam flores ali nos pés das estátuas. Então vamos dizer que é o principal monumento de todo o país, entendeu? E é esse monumento que eu trouxe, né, para o meu projeto, para mostrar como ele traz tudo aquilo que eu falei anteriormente. Então, será que eles vão colocar o Kim Jong-un também quando ele morrer? Muito provável. Só não sei onde que eles vão enfiar ele, né? Porque no início era só o Kim Il-sung, esse da esquerda. Sim. Entendeu? Aí quando o Kim Jong-il morreu, adicionaram ele e colocaram o Kim Il-sung mais velho, que antes ele era tipo um cara de 40 anos, sabe? Então eles fazem essas mudanças. Então já de início a gente já vê ali o que eu falei anteriormente do confucionismo, que seria esse respeito, né, aos líderes que são vistos como os pais da nação e o povo como os filhos, né? A gente já vê isso de cara, a gente já vê o povo aqui reverenciando eles e levando flores, e eles de forma gigante. Aqui atrás, eu vou entrar mais à frente, mas a gente pode ver que tem um mural, né, um mosaico de uma montanha, aquela montanha lá atrás que eu falei, não sei se vocês lembram que o imperador nasceu lá, e ao lado das esculturas, nós temos o grande monumento da luta... Qual é que é o nome exatamente? Vou buscar aqui rapidinho. Monumento à Revolução Socialista e o Monumento da Luta Revolucionária Anti-Japonesa. É difícil, mas é isso aí. Então, esse que está à imagem é um monumento à Revolução Socialista, ou seja, ele comemora, né, a Revolução Socialista, e a gente pode ver ali, de novo, todas aquelas classes, né, que eu já falei anteriormente, os camponeses, os operários, os militares. Na frente do monumento tem um cara ali com a mão para cima, vocês estão vendo? Com um livro. Esse livro que ele está segurando é o Manual da Filosofia Juche, que foi escrito pelo Kim Jong-il, que seria o segundo líder, né,
da Coreia do Norte, e atrás dele tem ali um cara com uma tocha na mão, que é a tocha que é um dos símbolos da filosofia Juche. E aqui nessa bandeira, né, que a gente pode ver toda vermelha, a gente pode ver a foice e o martelo, né, aquele símbolo tradicional do comunismo, mas no meio, para diferenciar, tem o pincel. E a gente sabe que a foice e o martelo, eles representam ali a classe operária e camponesa, e o pincel, ele representa a classe intelectual norte-coreana, que o pincel era a forma tradicional, né, dos orientais escreverem. Então, esse é o lado interior, né, o lado voltado para os monumentos. E do lado exterior nós temos a bandeira da Coreia. E aqui a gente também pode ver melhor um pouco essas imagens que eu te falei dos soldados, camponeses e tudo mais. O outro monumento... Ih, caraca, vou ter que buscar aqui, calma aí. Se alguém quiser fazer uma pergunta, a hora é essa. Eu queria fazer um comentário, cara, porque toda civilização tem um mito fundacional, né? A gente falou, acho que isso na história ali da Iugoslávia. E assim, você vê, porque, sei lá, tipo, Cronos, aí teve Zeus e não sei o que lá, e também no Império Romano, teve Rômulo e Remo, que nasceram na barriga que foram cuidados por uma loba, enfim, toda civilização tem, né, essa sua história. E, cara, com a Coreia do Norte, a gente pode ver esse mito fundacional sendo construído praticamente em tempo real, né, cara? Porque esse negócio, o Kim Il-sung nasceu na montanha lendária, não sei lá o quê. Tipo, cara, é um mito fundacional mesmo, né? Tipo, ele nasceu num local, entre aspas, sagrado, ele fez lá as coisas lá para libertar o povo, etc. É até muita relação, por exemplo, com essa questão, né, de Messias, né, por exemplo, no cristianismo, e de Moisés no judaísmo, né, de Alá até, né, no islamismo. Então tem muito dessas coisas em comum, né, cara? Isso é interessante de estudar. E até essa questão da imagem, né, que o Kim está explicando, provavelmente vão botar, né, o terceiro quando ele morrer. Eu achei bem similar àquele Monte Rushmore, né, que tem os 4 primeiros presidentes dos Estados Unidos, né? Só que é diferente, né, tipo de corpo todo e tal. E assim, vendo, né, como é que é essa questão de megalomania, né, da arte assim, de propaganda dos coreanos, eu me arriscaria a dizer que provavelmente eles vão fazer isso para cada líder que morrer, né? Mas a gente não sabe até por quanto tempo vai durar a Coreia do Norte, né? Provavelmente parece até que não dá sinais de que vai terminar tão cedo, né? Então provavelmente eles vão ter que arranjar um espacinho ali de alguma forma. Então, você falou sobre mito fundador e tudo mais, né? Talvez eu devesse ter falado isso no início da apresentação, mas o meu trabalho, né? Eu quis diferenciar bem do meu TCC a apresentação, né? Para não ficar chato. Mas o meu trabalho no título já está, legitimação e manutenção do poder na Coreia do Norte. Então é literalmente isso. Eles são os líderes norte-coreanos construindo, né? Fazendo a sua legitimação lá nos anos 50, um país novíssimo, e fazendo a manutenção do poder deles, tipo, buscando ali na história, foi assim que aconteceu, a Guerra da Coreia, eu era o líder, eu era o líder da resistência, então eu devo ser o líder. O confucionismo diz que o líder deve ter uma sucessão hereditária, então nada melhor do que meu filho ser o líder, ele é o mais preparado. Então, é o tempo todo a Coreia do Norte buscando a legitimação e a manutenção, fazendo com que o seu povo acredite que eles são os melhores e que a história que eles contam é realmente a verdadeira, entendeu? Uhum. Então, é isso que a gente vê na Coreia do Norte. E, dando segmento aqui, esse é o monumento da luta revolucionária anti-japonesa. Ele é muito parecido, né, ao anterior, até por questão estética, né? Porque eles se localizam, bem em paralelo um ao outro. Então faz sentido eles serem bem parecidos. Mas eles têm algumas pequenas diferenças, porque nesse aqui a gente pode ver mais militares, e a gente vê esses militares ali, parecendo que eles estão indo para a batalha, né? Então faz todo sentido sendo um monumento à luta anti-japonesa.
né, onde tivemos várias e várias batalhas. Inclusive, tem uma diferença que eu li, que o vermelho, aqui dessas bandeiras, ela representa o sangue que foi derramado, e no outro representa o vermelho do comunismo, entendeu? É uma questão, assim, bem meio desnecessária, mas é o que fala. Todo um simbolismo, né? Inclusive, o simbolismo das cores mesmo, né? O vermelho é sempre representado como uma cor da guerra, da revolução. Todo regime autoritário praticamente usa a cor vermelha, né? E o azul é mais da paz, né? Se não me engano. O azul é mais da paz, tranquilidade. Eu cheguei a estudar um pouco isso quando eu estudei psicologia das cores e tal, para essa coisa de marketing digital. Mas realmente, em muitas civilizações, o vermelho tem essa conotação, né? Isso. E por fim, né, nós temos ali, vou até voltar um pouquinho aqui, o mural da montanha Pecto, essa que se posiciona bem atrás dos líderes. Ela na verdade, ela é tipo a parede do museu da Revolução Coreana. Então, meio que ali essa parede contribui ainda para o grande monumento da colina Mansudai. E foi nessa montanha onde o segundo líder, né, o Kim Jong-il, teria nascido. A historiografia norte-coreana diz que ele nasceu nessa montanha no período ali de resistência da Coreia, né, na ocupação japonesa, e, de novo, né, ela busca legitimar ele através do nascimento do imperador Jumon, lá de mais de 2.000 anos atrás, entendeu? Foi o fundador de um dos primeiros reinos da Coreia. Então a gente vê aí de novo mais uma questão da legitimação. Mas, enquanto os norte-coreanos dizem isso, nos documentos russos, né, soviéticos, diz que o Kim Jong-il nasceu na Sibéria. Então é um banho de água fria para os norte-coreanos. O que faz todo sentido também, porque, como eu falei lá atrás também, o Kim Il-sung esteve na Sibéria durante o seu exílio. Então é bem provável que o filho dele tenha nascido lá. Sim. Então o documento real, o documento realmente ali mostra que ele nasceu na Sibéria, mas a historiografia norte-coreana diz que ele nasceu na montanha Pecto. E essa montanha, cara, é tão importante que ela está presente inclusive no hino da Coreia do Sul. Então ela não é importante só para a Coreia do Sul e para a Coreia do Norte, como também para a Coreia do Sul, e também é um dos passeios assim mais caros para fazer na Coreia do Norte. Você só consegue fazer isso se você investir muito dinheiro, você viaja até a montanha, você sobe a montanha, mas também é um lugar quase sagrado para os norte-coreanos. E também, inclusive, tem vários posters, é difícil de falar essa palavra, dos líderes da Coreia do Norte lá, sabe? Enfim, mais uma forma de legitimação de poder. E é isso. Esse é o grande monumento da colina Mansu, e eu termino aqui minha explanação. Boa, cara. Boa. Pô, muito bom, muito foda. Até uma pena que os professores da banca não tenham podido ver essa explicação toda, né? Cara, se eu puder recomendar uma leitura para quem está ouvindo esse episódio, tem um livro do Mircea Eliade, acho que é assim que se fala o nome dele, que é O Sagrado e o Profano, e ele fala da necessidade de todas as religiões, todos os sistemas assim de crenças, de terem seus locais sagrados e seus tempos sagrados, né? O tempo, no caso, tipo feriado, né? O dia do trabalho, que seja, né? O aniversário dos ditadores. E os locais, obviamente, dá para fazer uma analogia com essa montanha, com esses locais das estátuas. E no final do livro ele até fala que o marxismo, de certa forma, ele é praticamente uma religião, porque tem todos esses elementos. E não importa se economicamente ele é insustentável e tal. É, realmente uma crença mesmo. Então, cara, eu acho que é uma leitura complementar, assim, que é fantástica para quem quiser fazer. Eu li esse livro há muito tempo atrás, quando eu estava começando, assim, minha vida de estudos, e, até hoje esse livro me marca. E eu até preciso reler, né? Porque ele foi muito importante para mim. Então, fica aí a sugestão. Tem algumas coisas que eu quero perguntar para o Quinha. Não sei se o João vai falar alguma outra coisa, se tem coisa para Deixa eu só fazer um comentário aí sobre o que você falou. Tá, falei. Pode ser? Então, você falou sobre essa questão do marxismo ser quase uma religião, né? Quando eu tive aula de Marx, a gente leu o livrinho dele, o manual lá Manifesto do Partido Comunista. Isso.
A gente leu e analisou lá na faculdade, né? E, tipo assim, me pareceu que o objetivo do Marx era acabar com o espiritual, né? E Uhum. trazer tudo isso para o campo terreno, material. Sim, E, sim. cara, é isso que eu vejo na Coreia. Até me ajudou a compreender a Coreia do Norte, que é isso que eu vejo. Tipo, eles não existe o campo espiritual lá. E até o confucionismo, que às vezes é visto como uma religião, é uma parada muito. É mais uma filosofia, tipo, bem material do que uma religião espiritual. E a Coreia do Norte é isso que eu vejo. Tipo assim, o Deus deles, colocando entre aspas, é um humano que nasceu, viveu, esteve entre eles. Os locais sagrados, entendeu? Também estão ali muito perto, sabe? Não é tipo paraíso, inferno, não são coisas desse tipo. Então é Sim. literalmente o espiritual sendo convertido para o material, entendeu? Na Coreia do Norte. É assim que eu É, entendo a Coreia do até o Marx ele é considerado um materialista, né? Ele é Norte. o. Isso. Posso estar enganado, não sei tão a fundo assim essa parte da filosofia, mas se eu não me engano, ele foi quem criou o materialismo dialético, né? Que foi, né, prosseguido aí por outros pensadores de esquerda. Então, tem tudo a ver, né, cara? Como as coisas estão conectadas, né? Uhum, exatamente. Cara, é tudo muito próximo. E foi ele sim, essa parada aí de materialismo histórico e tudo mais, dialética. Realmente foi ele, até tive aula disso na faculdade. Uhum. Inclusive, quem se apega muito à economia, tipo assim, vai estudar história, mas é muito apegado à economia e coisas materiais, tipo, é considerado marxista. Aham. Sim, Entendeu? sim. Boa, boa. Cara, eu tenho uma dúvida, assim, não tão relacionada diretamente. Mas eu perguntei isso no episódio da Coreia que a gente gravou no passado e eu queria perguntar esse também. Se você acha que tem chance de, num futuro próximo, as Coreias se reunirem. Próximo, não. Mas eu acho que sim, porque, tipo assim, eu só vejo, eu nunca estudei isso, né? Tipo assim, só vejo por entrevista, assim, com os coreanos mesmo. E, tipo assim, os norte-coreanos falam que o principal objetivo deles é a unificação. Mas, tipo assim, a unificação para eles é a Coreia do Sul se tornar a Coreia do Norte. Sim, sim, Entende? Enquanto sim. os sul-coreanos, eles também desejam unificação, mas eles temem um pouco por conta do que vai acontecer com o país, entendeu? Como é que Sim, vai ser mais 30 milhões de pessoas para um país, entendeu? A gente sabe da situação real da Coreia do Norte, que é muito pobre, muita gente passa fome. Então, o que vai acontecer com a Coreia do Sul, que é um país aí, um país, tipo, bem desenvolvido, né? Também tem pobreza, a gente vê até no Parasita, né? Um filme que mostra um pouco disso, esse lado da Coreia. Mas eles temem isso, mas desejam a unificação também, entendeu? sim, sim, Mas eu acho difícil de acontecer no futuro próximo, porque a Coreia do Norte não vai ceder, deixar de lado seu governo, e eu não uhum, vejo ninguém forçando a Coreia do Norte a deixar de existir. Entende? Eu acho que sim, só quem talvez tivesse a coragem para fazer isso fosse o Trump, né? Anteriormente, mas ele não teve, não fez, uhum. não fez nada muito Direto assim, né? direto, isso aí, exatamente. E até negociou, né? Foi muito mais diplomático do que qualquer outro presidente. Não que ele estivesse errado, na verdade ele foi realmente o primeiro cara a negociar com a Coreia do Norte, americano. Mas ninguém, eu acho que não vejo ninguém tendo pulso firme para acabar com a Coreia do Norte, entende? Sim. É, dois comentários que eu queria fazer. Primeiro que eu tava vendo na live lá de Natal do Senso em Comum e o Flávio disse que, na visão dele, nos próximos 10 anos aí vai ter a Terceira Guerra Mundial, envolvendo China e Estados Unidos, principalmente, e por conta disso, isso pode causar uma configuração nova aí nas Coreias. Mas eu não quero que isso aconteça, obviamente, né? É. E, segundo, eu queria falar desde o início sobre o Trump, que todo mundo falava, ele é maluco, aquele papo, né? Chato pra caraca, né? Mas não sei se vocês lembram, mas a Coreia do Norte toda hora botava as garrinhas de fora, fazia um teste de míssil ali perto do Japão, perto da Coreia do Sul, vira e mexe, até que o Trump realmente abriu as conversas lá com o Kim Jong-un, se reuniu. Eu acho que eu não lembro se o Trump foi lá na Coreia do Norte ou se o Kim foi nos Estados Unidos, não lembro mais. Mas o fato é que nunca mais aconteceu, né? Esses misteriosos testes da Coreia próximos ali ao Japão.
Não, mas Sim. agora que ele saiu, tá voltando a acontecer. Os Não, testes então. aí suspeitos. Então, né? Assim como aconteceu lá no Afeganistão, né? Depois da retirada das tropas americanas, teve toda aquela treta lá que todo mundo já sabe, mas só para dar uma elogiada aí no grande Donald Trump. Isso aí. Uma vez eu vi um... Ah, falei. Não, que o pessoal critica, assim, né? Porque ele era o cara anti-establishment e tal. Mas, cara, realmente tem certas coisas que você tem que atacar de frente, né? Pô, como é que você vai deixar um país-eco lá fazendo teste nuclear, sabe? Dando ameaças assim, e deixa, e todo mundo deixava. Tipo, como assim, sabe? Isso aí. Enfim, é isso. Tipo, já vi várias entrevistas com desertores da Coreia do Norte, e eles falam, alguns deles já falaram, que a Coreia do Norte ela se abre para diálogo quando eles estão precisando de ajuda. Tipo assim, a Coreia do Norte está em crise, uma crise do caraca. Eles vão, e como tem ajuda humanitária, né, tudo isso, aí quando eles começam a se abrir até para diminuir o peso dos embargos e tudo mais. E o principal país que mais ajuda a Coreia do Norte, sabe qual é? Vocês conseguem dar um China. palpite? Não. Ajuda humanitária? A Japão. Rússia. É a Coreia do Sul. Caraca, olha só. Né? E o sul-coreano não pode nem entrar na Coreia do Norte. Uhum. Uma coisa bom, tem duas coisas que eu queria falar, né? O João ia falar alguma outra coisa, né, também? Não, já foi. Já? Tá. Cara, eu queria saber se vocês acham, agora até indo mais um pouco para a Coreia do Sul, mas como a gente já está nas perguntas, acho que vale a pena. Porque, assim, o Japão, cara, tem muita coisa que é conhecida em todo o mundo, né? Pokémon, Dragon Ball Z, algumas músicas, né? Algumas coisas assim são mundiais. Mas, cara, eu acho até que a Coreia do Sul ela tem um apelo ocidental ainda maior, sabe? No cinema, nas séries, na música. E eu queria saber se vocês concordam comigo e se sim, né? Ou se não, explicar, tipo, se vocês acham que é por uma influência mesmo dos Estados Unidos naquela época lá da separação, ou não, por algum outro motivo. Eu acho que isso é de agora, né? Inclusive teve uma palestra recentemente aí do grupo lá de História do Japão sobre isso, e eu não vi, mas eu acho que isso é algo que está acontecendo nos últimos anos. O Japão já está aí, pô, se eu for ver lá os tokusatsus, né? Anos 60, anos 70, já sendo exportado para o mundo inteiro. Então, acho que a Coreia está crescendo muito agora, mas também porque eles têm uma indústria gigante, né? Então, essas bandas, principalmente, é tipo enlatado, né? Sabe qual é? Sim, eles fazem mesmo para poder agradar o público aí ocidental. E, assim, não que o Japão não pense no Ocidente, mas eu não vejo... eu ainda acho que, apesar do Japão ter tido uma... Como eu posso dizer? Uma flexibilizada, né? Até você pode ver isso nas bandas japonesas colocando já o título em inglês, etc, né? Eu acho que o Japão ainda se foca principalmente no próprio Japão. E de forma secundária fora do Japão. Eu acho que já a Coreia do Sul, principalmente com essas bandas, eu acho que o principal é o mercado internacional e depois a Coreia. Boa. E aí, Kim, o que tu acha? Concordo, tipo assim, tudo que ele disse. Inclusive, eu já até falei com você, né, Vitor? Acho que você já viu aquele canal Asian Boss? Você mostrou ele, pô. Então, que eles fazem vídeos aí nesses países e, tipo assim, de vista, né? Claro que eu não sei sobre a Coreia do Sul, sobre a sociedade sul-coreana e japonesa. Me parece que a sociedade sul-coreana é muito mais ocidental do que a japonesa, sabe? Uhum. Então faz sentido eles exportarem, o que eles fazem ser muito mais exportado para o Ocidente, enquanto o Japão é bem mais para eles. Sim, entendi. Eu já vi, né, o professor lá falando que na época da União Soviética mais de 50% da economia era informal, né? Era entre as pessoas ali, por baixo dos panos, e tanto que quando acabou a União Soviética, surgiram bilionários russos, né, do nada. E, cara, nesse canal que o Kim me mostrou, o Asian Boss, ele mostra que, tipo, os imigrantes não, os habitantes da Coreia do Norte, eles recebem, tipo, DVDs, CDs, sei lá em qual formato, com as séries, os filmes da Coreia do Sul.
E aí a moça até falou, pô, tinha que ver com um paninho assim na cabeça e colado na televisão para o pessoal não ver que eu estava vendo televisão e não me denunciar. Mesmo assim, eles se preocupavam, né, tipo, em ver coisas assim e tal, que é o que acontece em Cuba, né, eles levam, tipo, CDs com gigas e gigas de música, filme, pra galera e ficam vendendo lá. E, cara, faz até pensar, né, porque a gente pensa que nessa situação a gente só vai pensar em comida, luz, sabe, saneamento, mas, cara, as pessoas, mesmo na situação mais ferrada, as pessoas se preocupam com diversão, com arte, com, sei lá, com coisas assim, cara. E aí eu até paro e penso, cara, isso não é tão fútil quanto parece, sabe? Tipo, a arte, o entretenimento, sabe? Essas coisas até mais altas, assim, elas são sempre muito importantes. Ah, não é fútil, né, cara? Mas às vezes tu vê, pô, tem gente que o cara não vê televisão, o cara. Não que vê televisão seja grande coisa, mas tipo assim, o cara não lê, o cara não vê filme, o cara não joga videogame, o cara não gosta de música, o cara. Sei lá, não faz nada. Não sei. Tem gente que é assim, né? Sim. É quase um materialismo, né? O cara não aceita uma certa transcendência nem tipo, pela arte, né? Nem Tipo por assim, um o pensamento, cara assim, né? meio que só trabalha e, sei lá, chega em casa e come e dorme e vai pra trabalhar. Sim. Não sei. Eu até pensei, né? Tipo, quando eu tava aí na casa de vocês, a gente tava falando desse documentário, né? Do sobrevivente, né? Do campo de concentração coreano, que no final ele fala que ele queria voltar para lá, que ele sente saudade e tal, né? E, cara, a gente já tá indo mais pra filosofia, né, relacionada à Coreia do Norte, mas enfim, eu até penso, cara, tipo, tem aquele livro, né, Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl, que ele sobreviveu ao campo de concentração nazista, e ele viu que mesmo lá tinha esperança, né, e esse documentário parece mostrar isso também, apesar de eu não ter visto. E, cara, parece que como a gente tem tudo, assim, cara, beleza, Rio de Janeiro tem uma série de problemas, mas tipo, comparado ao que eles passam, né, a gente praticamente tem tudo e muitas vezes a gente não dá valor a uma certa proximidade, sabe, uma afeição e tal, e tipo, os caras nessa situação eles acabam às vezes até pensando coisas mais elevadas, né, mesmo não tendo, sei lá, livros de filosofia, mesmo não tendo tipo momentos assim para parar e estudar, tipo, isso, isso desperta, né, uma certa bondade entre si, uma fraternidade, né? É. Aí você tem que ver esse documentário aí, Vitor. Muito bom. Eu vou ver, cara, eu vou ver. Esse fim de semana eu vou tirar um tempo para ver. Cara, vocês têm mais alguma coisa aí que vocês queiram falar? Algum comentário adicional? Só um último aqui que você falou sobre... O que foi que você falou? Você falou sobre a China, sobre a abertura. Abertura não, você estava falando sobre a chance Economia de informal. né? Ah, Não, sim. foi nem economia, sobre a chance de Unificação entre as duas Coreias. Isso aí. Então, eu estava lendo sobre os desertores da Coreia, né, e vi que tinham, tipo assim, dois caras que eles eram, tipo assim, muito, muito importantes na política norte-coreana. Um deles, que não importa muito falar rapidinho, ele era um diplomata, ele morava na Inglaterra. Então, ele já morava lá há muitos anos e ele teve, os dois filhos dele nasceram na Inglaterra, sempre viveu na Inglaterra, e ele foi chamado para voltar para Pyongyang. Ele fugiu, ele falou que os filhos dele nasceram sabendo que era liberdade e tipo não iam conseguir viver lá. Sim. Então ele fugiu para a Coreia do Sul. Esse é o cara mais importante que já fugiu, tipo assim, o segundo cara, na verdade, um cargo mais importante que já fugiu da Coreia do Norte. E o primeiro era tipo assim, era um cara que ele ajudou inclusive na criação da ideia Juche. Ele era um cara top mesmo do governo. E, inclusive, ele propôs para o Kim Jong-il, que foi o segundo líder, a abertura à Coreia do Norte, a mesma que a gente viu na China, né? De agora. Então, ele sugeriu que a Coreia do Norte seguisse o mesmo caminho, mas ele já sentiu uma perseguição do Kim Jong-il. Ele era tipo o braço direito do pai do Kim Jong-il, Kim Il-sung, mas o Kim Jong-il nunca aceitou muito bem ele e o Kim Jong-il rejeitou essa proposta de abertura. Acabou que ele percebeu que a batata dele estava assando lá na Coreia do Norte e ele fugiu também. Teve vários casos, né, quando ele assumiu de pessoas ali próximas do partido morrendo, né? O Kim Jong-un também, tem até o irmão dele que morreu.
Isso, eu Tio. tava falando dele, isso, na verdade. Uhum. Realmente para tirar qualquer tipo de adversário político, né? Porque, o cara não tá bom, vamos botar o irmão dele. Tipo, não tem essa, né? Realmente, Uhum. realmente eliminando aí a concorrência. Só quem tá aí no meio aí é a irmã dele, ela aparece direto. Aham, é verdade, isso aí. Inclusive, nesse encontro aí do Trump, ela tava lá. Isso aí. Aí Boa, ficaram boa. dizendo que ela ia assumir, né? Que o Kim Jong-un ia morrer, lembra disso? Isso aí também, tipo assim, É. cara, tipo assim, a mídia norte-coreana exagera pra caraca, mas aí é daqui do Ocidente também, meu irmão. Que nem falaram que o Kim Jong-un mandou lançarem um míssil no tio dele, que mandaram, tipo, bombardearem o irmão, coisa assim, entendeu? Uma parada bizarra, sabe? Tem as bizarras da Coreia do Norte também, mas também, cara, tipo, atirar com um míssil num cara, sabe? Muito louco. Doideira. Teve até. Cara, teve um caso de uma desertora da Coreia do Norte que ela conseguiu chegar na Coreia do Sul. De alguma forma, ela acho que foi para a China, aí pegaram ela de volta e levaram para a Coreia do Norte de volta, né? Sendo que quando ela estava na Coreia do Sul, tipo, ela fez críticas, ela participava de uns programas assim de auditório, e aí ela apareceu numa TV estatal da Coreia do Norte, se eu não me engano, falando, me forçaram a falar aquilo, eu estava contra a minha vontade e tal, para realmente meio que dar uma acalmada, né, nas pessoas que meio que viam que ela falava. Então, cara, eu imagino como deve ser ruim, né, você ter o gosto da liberdade e se ver presa naquela situação de novo. É. E antes de finalizar, só perguntei para vocês viajariam para a Coreia do Norte? Não, nunca. E aí? Cara, Eu acho que eu viajaria, mas assim, pô, só se eu fosse muito rico ou então fosse de graça. Cara, eu não visitaria porque eu estaria meio que financiando essa parada, né? E, cara, pô, você tem que se curvar perante o imperador. Fala sério, cara. Não, Você mas não eu tenho pode ler. tem que se curvar? Não Tem. é? Então. Então vai pro inferno, vai se ferrar. Não, e provavelmente não vai poder levar uma Bíblia, não vai poder levar um terço, alguma coisa assim, que também. Bíblia não pode levar. Não, então eu jamais iria. Não, eu odeio o que manda em mim e também não me submeto à ordem de nenhum político. Isso aí, pô. Isso aí. E tu, Quinha? Eu fico nesse conflito aí, mas, cara, pô, tipo assim, eu estudo a parada, né? Não, cara, eu acho que assim, cada um tem que avaliar os seus pesos, né? Pô, se você estuda isso, pô, já tem um bom tempo, né? E ainda mais se você pretender fazer uma pesquisa nisso, eventualmente é uma coisa válida. Mas como não é o Eu meu ia me caso, sentindo muito mal, sabe? é foda, né? Mas é isso. É isso Então, fechamos. beleza, fechamos. Pessoal, quem ficou até aqui é a galera raiz aí, então se puder curtir, compartilhar, mandar para um amigo que tem interesse nesse assunto. Ó, rapidinho, vamos ver se ouviram a gente mesmo. Quem ouviu até aqui, deixe nos comentários. Não me submeto a nenhuma ordem de político. Boa. Se tiver um comentário, eu já tô feliz, né, cara? Isso aí. E se você ouviu no Spotify até o final, você vai lá no meu direct, sei lá, em algum lugar, chega lá e fala, ó, Vitor, vi lá até o final, eu não me submeto à ordem de político. E, cara, obrigado aí para quem esteve até aqui. É sempre bom, cara. Eu duvido muito ter um canal que fala tão profundamente sobre esses assuntos aqui no YouTube, pelo menos no Brasil, sabe? Talvez a Brasil Paralelo, mas ela fala de outros assuntos. Então, pô, dá aquela moral, né, cara? Pô, isso aqui a gente nem ganha dinheiro, a gente só perde dinheiro, perde tempo, né, estudando e tal. Então, pô, se você puder dar aquele comentário lá, dando aquela moral, a gente fica muito feliz. Então é isso aí, Quinha. Pode fechar aí nosso episódio. Até a próxima, até a semana que vem. Até mais. Valeu. Valeu. Valeu.